Graças a Deus. Buscando a sabedoria foi a mensagem que nós compartilhamos na semana passada. E eu espero que os irmãos entenderam. E eu espero que cada um de nós coloque em prática aquilo que aprendemos na semana passada. Vimos que não tem como nós adquirirmos a sabedoria por parte de Deus se nós não temermos a Ele. Esse temor que significa reverência, respeito, dar a Deus o seu devido lugar. Essa foi a mensagem que juntos compartilhamos na semana passada. E essa semana vamos sair de facto longe porque acredito que essa mensagem vai ajudar, uma vez que nós vamos entrar na semana de jejum e oração. E senti da parte de Deus que vale a pena explicar, vale a pena nós entendermos um pouco o que significa ou qual mesmo é o propósito principal de jejum e oração. Porque acredito que tem muita gente nova chegando e não tem uma noção básica, não tem uma noção geral daquilo que é jejum, daquilo que é oração, ou jejum e oração. Às vezes nós que já caminhamos na fé por um tempo, não se distrai, essa é uma daquelas nossas cadeiras leve. Então nós que já caminhamos na fé por um tempo, às vezes achamos que porque já temos conhecimento, mas também sabemos que tem irmãos que não têm de facto ainda uma noção do que significa certos princípios dentro daquilo que é a fé cristã. Então hoje nós queremos compartilhar nessa manhã sobre qual é o principal propósito de jejum. Bem, vamos orar? Maravilhoso Deus, Pai Celestial, nós te agradecemos pela presença do Seu Espírito Santo neste lugar. Abra os nossos corações, Senhor, nos faça aprender de Ti, Senhor. Nos faça aprender, Deus, para que a gente possa colocar aquilo que são princípios, aquilo que é a disciplina de um discípulo, que a gente possa colocar e praticar em nossas vidas. Nós queremos te agradecer por tudo. Use a minha pessoa, Deus, no nome do Senhor Jesus. Amém. Eu tenho certeza que muitos já ouviram falar de jejum e oração. Mesmo que a pessoa esteja aqui caminhando, fazendo o seu princípio na fé cristã, mas já ouviu falar de jejum e oração. Então, importa referir, queridos irmãos, que jejum é uma disciplina espiritual praticada por pessoas que desejam se consagrar a Deus e aprofundar um relacionamento com Ele. Então, jejum é essa disciplina que todo cristão, essa disciplina espiritual, que todo cristão, aquele que almeja se consagrar e aprofundar o relacionamento com Deus, então ele faz essa prática. Originalmente, a palavra jejum refere-se à abstinência de alimentos. De uma forma original, é abster-se de alimentos. Mas, como se trata de uma disciplina, podemos também nos abster de outras coisas. Porque nem sempre, para algumas pessoas, eu tenho certeza que tem pessoas que estão aqui que na realidade podem passar um dia inteiro sem comer, né? Mesmo que não esteja a jejuar. Então, às vezes para essas pessoas não faz assim tanta diferença, mas tem outras coisas que distraem a vida dessa pessoa. Por exemplo, vou dar assim um exemplo muito rápido, as redes sociais, né? Só para poder dar assim, as redes sociais, nós podemos nos abster de alimentos, mas
termos outro tipo de distração em nossas vidas. Então, originalmente, a palavra jejum, que nos vem é abster-se de alimentos. Mas como me referi, também nós podemos nos abster de outras práticas. Tal prática está presente nas Escrituras Sagradas, como no Antigo Testamento, também no Novo Testamento. Nós vemos homens e mulheres que decidiram sim renunciar a uma forma de se consagrar a Deus, como uma forma de buscar a Deus. Podemos citar alguns exemplos no Testamento, depois também no Novo Testamento. No Antigo Testamento, quando nós lemos, quando Deus fala para Moisés, depois de Deus escrever a sua lei, Moisés desce e encontra o povo a adorar o falso Deus. Moisés parte as tábuas ali, e depois Deus fala com Moisés sobe a Sinai, e aí Deus, ele escreve as leis. Lá nos versos 28 do capítulo 34, diz a palavra: e ali esteve com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão, nem bebeu água, escreveu nas tábuas as palavras da aliança, das 10 palavras. Então, esse é um dos grandes exemplos que nós podemos ver aqui. Moisés diante de Deus, fazendo ou tendo essa prática de jejum. Também nós vamos ver lá no livro de Esther, no capítulo 4, nos versos 16, ela vai interceder pelos judeus, os judeus que estavam correndo esse risco de ser exterminados, porque havia um decreto da parte que veio da parte do rei, que tinham que matar todos os judeus. Então a Esther, ela vai interceder. Uma das práticas que ela faz é o quê? Ela vai, por um período de 3 dias, ela vai diante de Deus, ela jejua intercedendo para o povo. Também Daniel, ele vai orar em favor dos exilados. Então nós vemos que essa prática é uma prática comum no Antigo Testamento, para as pessoas que querem se consagrar a Deus, para as pessoas que querem buscar da parte de Deus uma orientação. E no Novo Testamento, nós também vamos encontrar um dos grandes exemplos que nós podemos encontrar no Novo Testamento, está em Lucas, no seu capítulo 4. Em Lucas, no seu capítulo 4, no Novo Testamento. Quem diz a palavra do Senhor? Diz a palavra do Senhor: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias, sendo tentado. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais perceber que também no Novo Testamento há exemplos de pessoas que se afastaram, se absteram-se para poder chegar na presença de Deus e ter esse tempo com Deus. E Jesus, antes de iniciar o seu ministério, ele teve essa prática, essa disciplina espiritual de jejum e oração. Apóstolo Paulo também, lá no capítulo 9, nos versos 8 e 9 de Atos, a conversão de Paulo. Diz que Paulo, ele ficou 3 dias sem comer. Ficou 3 dias depois da conversão, ele ficou 3 dias sem comer. Você vai perceber que é uma prática assim recorrente no Antigo Testamento, como também na vida dos discípulos no Novo Testamento. A igreja em Antioquia, quando eles estavam separando Barnabé e Paulo, eles também buscaram a Deus por meio de jejum e oração.
Paulo e Barnabé, quando estavam consagrados os novos presbíteros, também eles permaneceram em oração e jejum para que Deus pudesse orientar a eles. E eles abençoaram e enviaram os novos, abençoaram e enviaram os novos presbíteros. Então, podemos perceber aqui, por meio desses exemplos, que jejum e oração foram realizados em momentos decisivos, né? Em momentos decisivos da vida de cada uma dessas personagens que nós aqui mencionamos, inclusive o próprio Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Então, jejum é uma prática, é uma disciplina espiritual que eu e você devemos participar ou devemos praticar. A Bíblia tem muito a dizer sobre essa prática. Tem muito a dizer. Mas que muitas das vezes, nos dias de hoje, a igreja ela tem uma negligência sobre essa prática. Não gosta, talvez porque gostamos muito de barulho e de comer, né? Talvez seja por isso que gostamos muito de barulho e de comer. Então a igreja, às vezes ela perde essa disciplina, mas Deus deseja que a gente possa praticar essa disciplina. Amém? Deus deseja que a gente possa praticar essa disciplina. É preciso, queridos irmãos, percebermos todos que quando falamos de jejum, ela deve ser resumida em buscar a Deus. Quando falamos de jejum, ela deve ser resumida em buscar a Deus. O nosso coração é centrado em sua vontade. Mais do que uma prática, porque amanhã nós começamos como congregação uma semana, aliás, de jejum e oração. E se nós não percebermos bem o que é essa disciplina, essa prática de jejum e oração, nós estaremos simplesmente a cumprir, nós estaremos simplesmente a entrar numa prática meramente religiosa. Né? A prática religiosa, se nós vamos só fazendo uma prática religiosa, então estamos a dizer que Deus não é o centro de todas as coisas, e a vontade de Deus ela não está centrada naquilo que a gente pretende fazer. Então, preste atenção. Jejum é importante, é uma disciplina que todos os crentes deveriam praticar, porque é isso que Deus quer, que a gente separa o tempo com Ele, a gente possa estar, mas tudo isso é de acordo com a vontade de Deus. A vontade de Deus, em suma, né, ela tem ou ela goza a maior importância na prática de jejum. Não é só nós nos abstermos do alimento, mas tem que haver ali a vontade de Deus. E é muito comum mesmo, as pessoas elas dizem assim que eu estou jejuando. Mas quando o centro de jejum são os seus anseios, seus desejos, e não há a manifestação da vontade de Deus. Ou por outra, nós vamos jejuar para coagir a Deus, para manipular a Deus. Não é isso às vezes que acontece. Nós não vamos para que a vontade de Deus seja, porque é isso que jejum é, não impor a nossa vontade, mas sim buscar a vontade de Deus, buscar a direção da parte de Deus. Hoje é comum, não estou a dizer que nós não temos autoridade em Cristo, nós fomos conferidos autoridade em Cristo, autoridade suprema. Em Cristo nós temos essa autoridade, mas é muito comum as pessoas deixarem de colocar o Deus como centro e começar assim, eu é que determino, eu é que digo isso, né? O que vai dizer em Tiago vai dizer totalmente diferente, vai dizer assim, se Deus quiser, não só viveremos,
como também faremos isso ou aquilo. Em Tiago 4:15. Porque é muito comum que as pessoas sobem ao monte, porque eles querem coagir a Deus. Eles querem que Deus possa fazer a vontade dele e não a vontade de Deus. Mesmo que o nosso coração anseia em algo, nós temos que estar dentro da vontade do próprio Deus. Não a minha satisfação, não aquilo que eu quero, mas sim que a vontade de Deus seja manifesta. Amém? Que a vontade de Deus seja manifesta. Então, amanhã nós não vamos retirar alimento, porque nós queremos coagir Deus, nós queremos ver esse Deus. Não, Deus é Deus. Amém? Deus é Deus. Nós aqui vamos debaixo da vontade dele e vamos procurar a orientação de Deus por meio do nosso jejum e oração. Então nós precisamos sujeitarmos-nos à vontade de Deus. Então vamos compreender o que mesmo, qual é o principal propósito de jejum. Eu vou trazer aqui alguns pontos. Qual é o principal propósito de jejum? O primeiro ponto é consagração. O primeiro ponto é consagração. Jejum é um ato de consagração, pois nos ajuda a concentrarmos em Deus e nas coisas do Espírito. Consagração, essa palavra, ela refere separação para Deus, dedicarmos-nos a Ele, procurar ser santo como Ele. Jejum não é um sofrimento de nos matarmos à fome. Não é porque quando a gente começa a dizer assim, você há de encontrar pessoas, às vezes com um pensamento, que hora vai chegar às 17? Quando ele inicia, ele já está pensando, que hora ele vai chegar às 17? Ele não está em sua mente que esse tempo é um tempo bom, é um tempo de eu me separar, de me consagrar, de buscar a Deus. Ele vai achar que, vai reparando, que horas são? Que horas são? Então, toda a preocupação, às vezes, é de simplesmente nos matarmos à fome. Não é isso. Jejum não é isso. Jejum, o primeiro ou o propósito principal do jejum é essa consagração, afastar-se daquelas coisas que nos distraem. Esta foi a razão que iniciei, porque tem pessoas que estão aqui que na realidade ficar sem comer não é problema. Tem pessoas que estão aqui nessa sala, ficar sem comer não é problema. Pessoas que conseguem, todos os dias vão e voltam e não tem nenhum problema, come lá no final do dia, mas as outras coisas que estão em volta vão distrair. Redes sociais. Quantas pessoas hoje ficam muito tempo nas redes sociais? Quantas pessoas? E são coisas, porque se a gente está a dizer consagração, separar, afastar do barulho, me afastar de tudo aquilo que me distrai, e eu me consagro a Deus. Eu vou separar, vou buscar de todo o meu coração, eu vou buscar a Deus. Vou arranjar meu tempo calmo, vou ler a palavra, porque é assim, né, que também se faz jejum. Não é ficar escondido ali, não, eu vou ler a palavra, vou deixar que Deus fale. Separando. Eu quero que os irmãos entendam, porque às vezes ficamos preocupados pelo tempo e deixamos de comer. Então não é só a questão de alimento, mas tem outras coisas que distraem. Você sabe muito bem o que te distrai. Agora não estou a dizer, então eu já estou feliz. Eu sei que comida não me distrai, então eu não vou entrar em jejum de alimento. Não é isso que eu estou a dizer. O que estou a querer dizer é que quando nós jejuamos, nós precisamos nos separar para Deus. Amém? Buscar a Deus, nos consagrar
a Ele. É esse tempo de busca, esse tempo de separação, esse tempo de estar com Deus, esse tempo de ouvir a Deus, esse tempo de ser orientado por Deus. Isso é que significa jejum, ou um dos principais propósitos de jejum. Como diz lá em Levítico, no capítulo 20, nos versos 7 e 8, diz assim: consagre-se, porém, e sejam santos, porque eu sou. Vocês obedeçam os meus decretos, pratiquem-nos. Eu sou o Senhor que os santifica. Amém? E o outro principal propósito é arrependimento. Vai ver, quando nós lemos muito o Antigo Testamento, você vai ver que o povo sempre separou um tempo de rasgar as suas vestes, vestirem sangue, pôr-se de cinza, e porque o pecado era enorme. Nós vamos ver de Israel que a momentos eles rasgavam as vestes, vestiam-se ou punham-se de cinza ou cobriam-se de cinza com sacos e ficavam de jejum para poder pedir a penitência do Senhor. Então o jejum é um dos principais propósitos de jejum, é esse arrependimento, afastar-se do pecado já cometido, separar-se para Deus, buscar mais e mais do Senhor e menos de nós. Amém? Glória a Deus. Então arrependimento é um dos propósitos dentro daquilo que é jejum. Aflições é o outro propósito. Reconhecimento da nossa limitação e busca o auxílio da parte de Deus. Quando nós vamos em jejum e oração, nós chegamos diante de Deus, reconhecemos a sua supremacia, dizer que, Senhor, nós não somos nada, a gente é limitado em tudo, Deus. Precisamos do seu auxílio, precisamos da sua orientação, precisamos que nos guie, nos levante. Então, nós vamos fazer isso, né? Vamos fazer isso. O outro é a buscando a proteção. Nós vimos, eu já mencionei aqui, o capítulo 4 do livro de Esther. Nós vemos que quando o povo se encontrou sobre aquele decreto da morte para todos os judeus, o que o povo fez? Foi buscar a proteção de Deus, foi buscar o socorro que vinha da parte de Deus, um clamor sobre a situação que o povo estava passando. Então, quando um dos propósitos de jejum é esse mesmo, buscar a proteção que vem da parte de Deus. Senhor, estamos aflitos, estamos a passar por essa situação. Nós pedimos a sua cobertura, nós pedimos, Senhor, que nos guarde de todo o mal. É isso que a gente vai. Nós estamos a querer coagir, mas nós queremos reconhecer, sabe? Deus sabe ou não sabe o desejo do nosso coração? O lógico seria, se Deus sabe, por que nós vamos lá pedir diante de Deus? Se Deus já sabe. Mas esse ato de reconhecimento, esse ato de mostrar a nossa incapacidade diante de Deus, dizer que, Senhor, Tu és soberano, Tu és tudo, nos guarda, nos proteja. Nós somos tão vulneráveis que não sabemos, Senhor, até o que fazer, mas nos guie, nos proteja. Então, um dos principais propósitos de jejum é esse: consagrar, arrepender, mostrar que não somos nada e ir debaixo da graça do Senhor. Dizer, Senhor, por favor, nos guarda, nos proteja. Amém? Outra intercessão, né? Quando nós intercedemos, nos separamos e nós intercedemos para uma determinada situação. Intercedemos pela vida do irmão, né? Intercedemos
pela vida da igreja, intercedemos pelo país, pedimos a intervenção divina dentro do país, dentro de uma determinada situação. Nós vemos aqui esse exemplo da Esther de novo, que ela está a interceder, está a pedir para que Deus proteja, guarda o povo. Isso é intercessão. Quando eu oro pela vida do Nando aqui, eu oro pela família do Nando, eu vou intercedendo, pedindo que Deus proteja, guarda. Então, é intercessão. A intercessão é essa, interceder por outro, interceder por uma situação. E o outro propósito da prática de jejum é situações de batalha espiritual. Quando a gente está a enfrentar a luta, a gente está sob ataque. Nós precisamos ou não precisamos nos separar? Precisamos nos separar diante de Deus. Então nós temos também na situação da batalha espiritual, nós precisamos sim nos separar diante de Deus, buscar a face do Senhor para que a gente possa vencer o inimigo. Não tem como eu vencer o inimigo com as minhas forças. Eu só posso vencer o inimigo buscando a Deus, com clamor, orando, jejuando, para que Deus possa me dar a capacidade, a sabedoria de poder discernir na situação que estou enfrentando. Amém? E o último propósito principal de jejum é prepara-se para o ministério. Nós lemos em Lucas no capítulo 4, nos versos 1 e 2. Nós vamos ver também isso com o apóstolo Paulo. Nós vamos ver isso quando eles estão orando para um início ministerial. Às vezes as pessoas só vão, só saem. É por isso que a gente está aqui orando, para os irmãos, para que os irmãos não só vão fazer as suas funções, mas que eles tenham essa cobertura por parte de Deus. Então nós oramos para o início ministerial, para aquelas pessoas que vão começar com uma certa função. Ora, jejua, busque a Deus. Então Jesus fez isso. Jesus esteve em jejum e oração por 40 dias e noite. Então, para preparar, um dos propósitos de jejum é preparar o ministério, a atividade que cada um de nós foi encarregue por parte de Deus. De novo, às vezes nós negligenciamos a prática de jejum e oração. Nós achamos que ela não é importante, mas ela é uma disciplina espiritual muito importante em nossas vidas. Devemos nos separar, devemos restar tempo, não importa. O que eu quero que você entenda essa manhã, que não é se matar a fome, mas sim é buscar a Deus em todos os sentidos, se consagrar, nos separarmos do barulho que esse mundo, existe tanto barulho hoje. E quando eu digo barulho, não é aquele barulho que passam ali às vezes a tocar. Não, é a agitação da vida como tal, essa correria às vezes que a gente tem, e nós precisamos nos separar para Deus. E isso é muito importante para o nosso relacionamento com Deus, a nossa estabilidade espiritual. Nós precisamos sim nos separar e guardarmos-nos para Deus. E jejum e oração é essa prática que nos dá essa disciplina e essa consistência espiritual. Amém? Amém? Então eu quero encorajar essa manhã a você a fazer, a praticar. Tem pessoas que elas estão doentes, elas não podem tirar a alimentação,
Ou não podem tirar, está muito calor agora. O nível de calor. E nós precisamos de água. Senão, então tem aquilo que a gente diz assim, jejum total, que é abstenção de comida e de água. Tem aquilo que nós chamamos de jejum parcial, onde a pessoa pode tirar alimento, aqueles alimentos sólidos, e substituir, por exemplo, com água, só para poder manter o corpo estável. Por quê? Por quê? Veja como Jesus fala para os fariseus. Lá em Mateus, no capítulo 6, nos versos 18. Jesus diz assim: quando jejuardes, não vos mostreis constrangido como hipócritas. Como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com a fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo, eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuardes, unge a cabeça, lava o rosto, com o fim de não aparecer aos homens que jejuam. E assim o teu Pai, em secreto, o teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. Amém? Porque o que vale dizer isso? Porque tem pessoas às vezes que quando estão a jejuar, o rosto desfigura totalmente, né? O rosto desfigura, só para brincar. Você vê que todo lábio fica seco mesmo. Todo lábio fica seco e dá uma cara de alguém que está sofrendo, porque está... Não, esse não é tempo de sofrer. Jesus está a dizer, esses querem se apresentar assim diante dos homens só para trazer a sua espiritualidade, quando na realidade não passa de hipocrisia. Porque aquele que jejua para Deus, ele jejua em seu coração. A sinceridade do seu coração, ele se separa. E a pessoa nem sequer nota que está... As outras pessoas que não sabem nem sequer notam que ele está jejuando, porque a alegria dele está lá. A satisfação. Ele faz atividades, todas aquelas atividades que estão debaixo da sua responsabilidade, ele faz com alegria, com dedicação, porque ele está fazendo não para as pessoas, mas ele está fazendo para quem? Para o Pai. Então, nada de hipocrisia e tocar sinos para as pessoas saberem que a gente está a jejuar. Porque há aquelas situações que as pessoas às vezes nos oferecem, não, obrigado, tá tudo bem, tá tudo bem. E não precisa, essa semana, né? Essa semana, obrigado, tá tudo bem. Então Jesus está a dizer, cuidado com esse nível de hipocrisia que muitos se apresentam. E nós vivemos num mundo de muita hipocrisia sobre a questão de espiritualidade. Muita hipocrisia sobre a questão da espiritualidade. Pessoas que você vê, parece assim, espiritualmente muito, mas quando dentro delas, esse é um vazio. E aquela prática que elas estão fazendo simplesmente para os homens poderem ver. Então, meus amados irmãos, quando a gente jejua é para Deus, é para nos consagrarmos diante de Deus. Esse é o propósito principal, buscar a vontade de Deus, não nossa, mas sim a vontade de Deus. Seja feita a vontade de Deus em nossas vidas, em qualquer hora, em qualquer lugar, quando a gente está buscando, quando a gente está em jejum, quando a gente está em oração, a vontade de Deus seja realizada em nossas vidas. Então, nós colocamos alguns versículos para acompanhar a meditação de jejum. Mas eu acredito que você em si mesmo pode ter o seu verso, o seu capítulo, também de refletir, de Deus falar consigo mesmo. Vamos dizer, apesar de nós estarmos a interceder, estarmos a orar juntos como congregação a partir da manhã, eu gostaria que de uma forma particular, você entrar também
nesse período de uma semana de oração e jejum, você possa levar isso pessoal, dizer que essa semana eu estou me consagrando, eu quero me afastar de tudo aquilo que vai me distrair e eu quero buscar a presença de Deus em minha vida. Quero buscar a presença de Deus em minha vida. Amém? Glória a Deus. Então, eu acredito que o irmão já tem noção, aqueles novos que estão, porque às vezes a gente vem de uma tradição religiosa, né? Porque tem uns que só fazem jejum no período da Páscoa por algumas horas, mas se você perguntar, está a jejuar por quê? Ah, não, é porque a igreja disse que eu tenho que jejuar, né? A igreja disse que eu tenho que jejuar, mas é o que é esse jejum? Não tem uma noção do que é jejum. Jejum, separar, consagrar, buscar a Deus, buscar a vontade de Deus, por meio da oração, por meio da palavra de Deus. Isso é que é jejum. Glória a Deus. Amém? Vamos orar? Espero que amanhã, pode se pôr em pé? Está muito calor, às vezes dá um pouco de sono. Senão vai acontecer como aquele jovem lá em Atos, né? Ali, bem ali, enquanto os irmãos falavam e o mano acabou caindo, né? Então vamos orar de pé para que, glória a Deus. Senhor, nosso Pai, nosso Deus, nós queremos chegar diante de Ti. Obrigado pelo seu ensinamento essa manhã. Eu oro que aprendemos, Senhor. Aprendemos, ainda que seja na forma mais simples, ó Pai. Nós aprendemos de Ti aquilo que é o propósito principal de jejuar, que é nos abstermos das coisas que nos distraem no nosso dia a dia. Pai, a partir da manhã nós estaremos como congregação buscando nos consagrarmos a Ti. E sabemos que tem diversos pontos que nós estamos a levantar, orando. Então, Pai, sê conosco, Pai, durante esses dias. Vai adiante, Jesus. Que os nossos corações estejam abertos na Sua vontade. E que a gente nunca possa colocar em nossos corações uma forma de coagir, não, mas uma forma de fazer a Sua vontade. Te agradecemos, Senhor amado. Obrigado, Jesus. Nos guarda essa semana. Em Seu nome, Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. E coroar
e consagramos todo nosso ser a Ti. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imoral, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. A Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo nosso ser a Ti. E coroamos a Ti, ó Rei Jesus. E coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo nosso ser a Ti. Consagramos todo nosso ser a maravilhoso Deus. Consagramos todo nosso ser a Ti. Vamos declarar juntos. As minhas mãos eu Quero levantar e em louvor Te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do Teu altar. Levante mais alto para o Senhor. As minhas mãos. E as minhas mãos eu quero levantar E em louvor Te adorar. E meu coração eu quero derramar diante do Teu altar. As minhas mãos, Senhor. E as minhas mãos eu quero levantar e em louvor Te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do Teu altar. E as minhas mãos eu quero levantar e em louvor Te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do Teu altar. Diante do Teu altar. Diante do Teu altar. Oh Jesus, obrigado, Jesus. Aleluia.
minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. E o meu coração eu quero derramar diante do teu E as minhas mãos, declara e levanta suas mãos. E as minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu. bem alto, bem alto, declara e levanta suas mãos. As minhas mãos eu quero levantar, meu louvor te adorar. Meu coração, meu coração eu quero derramar diante do teu diante do teu altar, diante do teu altar. aleluia, aleluia. Que Deus guarde, Deus proteja. Vá na paz do Senhor. Amém? Glória a Deus.